queridos ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma quarta-feira com vocês. O senhor pegou algum... Satisfação é nossa. O senhor pegou algum acidente desse que eu mencionei vindo para cá, professor? Não, mas quando sentei ali esperando o repórter CBN, eu vi o vídeo do acidente ali no Moinha, na estrada do Moinha. É feio, hein? É feio? Com o carro ali capotado, né? Senão... É, capotado. Vamos daqui a pouco atualizar essa situação. Professor, há pouco nós conversávamos também com o desembargador, o senhor pôde acompanhar parte da conversa, e em vários momentos ele citou a IA, também nesse movimento da magistratura, da educação. Será a nossa pauta do dia, professor Flávio? É a pauta de hoje, a gente falar um pouco da questão da inteligência artificial, desmistificar, né, dar um entendimento geral para os nossos ouvintes e mostrar que é uma oportunidade. Traz desafios também? Traz, mas... dependendo do seu atitudinal, traz mais oportunidades. E olha, se você tem uma dúvida, não é, professor? Uma não, algumas, muitas sobre o assunto, manda para cá. Por quê? É natural que você converse com amigos, e não está errado não, mas a gente vai aprender. O professor é um estudioso, gostaria que o senhor falasse isso antes da pauta, da dedicação também, do empenho que o senhor tem em estudar o assunto. Eu tenho me dedicado na pesquisa a essa parte de tecnologias emergentes, especificamente a questão das tecnologias inteligentes e imersivas, né? Para a educação, mas também para outras áreas, como gestão de cidades. Então, a gente tem estudado um bocadinho isso aí, tema inteligência artificial. Tem propriedade de sobra para falar do assunto. Então, vamos começar do começo, porque você que está me ouvindo agora, sabe o que é inteligência artificial? Ou acha que sabe? Vamos ouvir da boca do especialista para não restar dúvida a partir de hoje. Vamos lá, Marcelo. Então, assim, nós estamos falando de ciência da computação. Está ligada à computação. E está ligada também à ciência de dados. Nada mais é que a gente desenvolver sistemas computacionais que são capazes de analisar dados e nos dar resultados a partir desses dados, de uma forma autônoma ou semi-autônoma, simulando características do ser humano, né? Então, quando você fala em inteligência artificial, você está falando, na realidade, da capacidade das máquinas, né, aprenderem com os dados, né, e tomarem decisões, resolverem problemas, né, em cima de dados. Isso é importante a gente ter em mente, ou seja, o mundo a partir de hoje, minha gente, de agora, do momento atual, né, ele é baseado em dados. Né? Sempre foi, só que a gente tem uma capacidade agora, né, de processar e analisar dados que nós não tínhamos há uns 10 anos atrás. Né? E isso nos traz oportunidades bastante interessantes. Né? Eu vi a entrevista anterior, a gente falando do perigo, das fake news, é isso mesmo. Por quê? Porque a decisão tem que ser baseada em ciência e hoje em dados, né, João? Sim. Ou seja, você tem uma capacidade de processamento de dados que é tremenda. Né? Então, quando você fala em inteligência artificial, é isso. É a máquina tendo uma capacidade de processamento de dados tremenda, sistemas com essa capacidade que nós nunca tivemos antes, simulando características decisoriais de comportamento do ser humano. Flávio, quais são as habilidades necessárias ou mais interessantes para a questão da inteligência artificial? O que nós precisamos? João, a inteligência artificial ela vai te exigir trabalhar muito essa questão de análise de dados. Então, você precisa de um pensamento crítico, desenvolver um pensamento crítico maior, né? Um pensamento analítico também maior. E é importante também entender que a inteligência emocional, né, ela se valoriza, ou seja, a questão da criatividade. A máquina, a gente fala assim, inteligência artificial, ela não é inteligente nem artificial. Por quê? Porque inteligência é um predicado ainda do ser humano. Capacidade de criação genuína, né, de insights, de aprendizagem mais aprofundada, de metacognição. Isso é do ser humano. Né? Mas a IA analisa dados e traz resultados. Só que o que ela traz é baseado em dados que já existem, criados por humanos. Então não é uma inteligência, né?
Na realidade, a inteligência, na acepção conceitual, ela é do ser humano, Sim. ainda. E essa é uma dúvida que a gente ouve bastante aqui, né, professor? E por que não é artificial também, né? Porque tem um humano por trás, fazendo o algoritmo, organizando o banco de dados, né? Então, é assim, são sistemas baseados em modelos estatísticos que, em cima de uma base de dados, que hoje a gente tem uma capacidade de superprocessamento, né? Consegue analisar e te dar resultados. Tá vendo? Tem perguntas chegando. 99803-5580. Já vou colocar o Bruno aqui, querido. Obrigada pela mensagem. Ele quer saber quais os tipos de IA, né? Ele está dizendo que baixou uma que estava famosa aí, hypado no sucesso. Ele está dizendo aqui, Marcela, mas não gostei não, errou muito comigo. Pede para o professor explicar um pouco sobre as mais famosas e também o método gratuito e o método pago. Beleza, vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar de tipo de inteligência artificial, porque assim, ó, o que está na moda agora, que todo mundo está mexendo, é inteligência artificial generativa. O que é isso, eu vou explicar. O grande campo é a inteligência artificial, onde eu tenho sistemas computacionais processando dados, né, com mega capacidade de processamento e me dando resultados. Isso é inteligência artificial, ok? Aí surgiu o quê? O aprendizado de máquina. Então, através de modelos estatísticos, né, eu coloco esse algoritmo, esse sistema para aprender. Então, ele vai fazendo o quê? Simulações e me dando resultados simulados até que chega um momento que eu tenho uma acurácia, uma efetividade tão grande que você deixa o sistema rodando sozinho. Então, isso é aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é assim, gente, ó. Eu tenho uma entrada de um dado, ele é processado e eu tenho uma saída, né? Aí, alguns cientistas olharam e falaram assim, e se a gente pensar esse processamento como um neurônio humano? Aí entra as redes neurais. Explicando assim de uma forma bem simples a rede neural. Se na aprendizagem de máquina tenho lá uma entrada, o processamento e a saída, eu tenho, como no sistema nervoso humano, eu tenho diversas camadas. Então eu tenho as entradas que são ao mesmo tempo processada por N camadas e depois sai o resultado. Então a minha capacidade de processamento é muito maior. A capacidade de aprendizado é muito maior. Isso é o que a gente chama de deep learning, ou seja, aprendizagem profunda. Ela é gerada por essa lógica das redes neurais, né? É a rede neural também, né? Que nos dá a possibilidade do que a gente chama de visão computacional. O que é visão computacional? É o computador chegar, né, o sistema, melhor dizendo, o computador é a máquina, então o sistema computacional, ele capta um padrão de imagem, decodifica e retorna uma saída. Entendeu? É assim que são as redes neurais consonenciais. Caramba, tem professor, vários nomes. Que então, ó, complexo. eu falei de machine learning Sim. e de deep learning dentro do IA. Aí alguém desenvolveu o seguinte, olha, dentro aqui da aprendizagem profundas com as redes neurais, e se a gente criar um processamento de linguagem natural que me possibilite conversar com a máquina e ela entender, ao invés de 0 ou 1, bit byte, né? Beleza. Aí surge o quê? A inteligência artificial generativa, que usa, né, as redes neurais generativas adversariais. O que é isso? Para chegar no melhor resultado, é como se eu tivesse assim, imagina que eu estou no mercado de arte. Eu tenho as redes neurais adversariais assim, ó. De um lado eu tenho o pintor, de outro lado eu tenho, melhor dizendo, aqui eu tenho um falsário e aqui eu tenho um perito em arte. E um fica jogando contra o outro até que eu tenha o melhor resultado. E zero, esse é o melhor resultado. É isso que faz a rede neural generativa. E isso me dá a possibilidade de eu conversar naturalmente com a máquina, que é isso que a gente vê hoje
nas inteligências artificiais generativas, que é principalmente criada por um algoritmo chamado Transformer. Não é do filme lá, Transformer, do robô, não, mas em 2018 foi criado, 17, 18, foi publicado um artigo com o algoritmo Transformer que permitiu, você vê, depois logo em seguida sai o OpenAI com ChatGPT, né? E aí vai toda essa leva de chats onde eu converso com a máquina, né? Agora, o que é importante saber? E aí eu vou chegar nas ferramentas, que é a pergunta do nosso ouvinte. Por que eu estou falando disso tudo? Porque não é para tudo que você vai usar a IA generativa. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou na escola e eu quero pegar os dados sobre meus alunos e ter um painel que me mostra a situação do aluno todo dia para o coordenador, em tempo real. E eu tenho um algoritmo por trás que vai falar, olha, ele está entregando as tarefas, ele faltou, ele atrasou mensalidade, ele buscou ajuda psicopedagógica, isso vai me dar o quê? Uma probabilidade de ele vai evadir ou não. Isso em tempo real. Imagina o que é ganho isso, por exemplo, no sistema público educacional, você ter isso a tempo real e evitar que o aluno se evada. Porque hoje você acaba sabendo que o aluno vai evadir quando? Quando ele pede, fala, ou abandona ou fala, vou desistir, né? Sim. Então, isso é um machine learning. Eu não preciso conversar com a IA para isso. Eu preciso gerar dados, imputar dados no meu sistema, ele vai processar e vai me dar, aprender e me dar o resultado, que é o painel dashboard com essas informações. Agora, eu quero criar uma IA para conversar com meus clientes. Aí é generativa, porque eu vou conversar, né? Eu quero uma IA que eu possa conversar para criar, para melhorar minhas campanhas de marketing. Aí eu vou usar a IA generativa. O que eu estou querendo dizer com isso, Marcelo e João? Dentro do universo ali maior de inteligência artificial, a inteligência artificial generativa é a que está mais em voga agora, mas ela não é a mais adequada para tudo. Então precisa ver para que o nosso colega pediu ou perguntou, porque às vezes ele está pedindo algo que não é ela mais adequada. E além disso, eu tenho erros, que são os vieses. Às vezes o viés é de pré-treino. Eu desafio os nossos colegas, os nossos queridos ouvintes, a fazerem o seguinte: entra lá em qualquer IA e coloca assim, desenhe um homem canhoto escrevendo. Você não consegue a imagem do homem canhoto. Ele sempre entrega um homem destro. Pode testar. Por quê? Por quê? Quantos por cento do mundo é composto de canhotos? Não tenho ideia. Uma minoria, não Você chega sabe? a 5%. Eu sou raridade. Eu também, sou canhoto. 2 canhotos? 2 canhotos aqui, olha só. Raridade. É que a CBN é especial, né, Marcelo? É mesmo. Isso aí eu tô para te dizer que é. Então, aí o que acontece? Quando a IA é treinada, Imagina. a maioria das imagens que ela vê é de pessoas destras. Mas muita gente já deve ter feito essa pergunta e nem assim não evoluiu esse porque processo. ela decide, aí que é a questão. Qual é o problema? Não é o processamento dela, é o dado. O dado que entrou em bilhões de imagens, a grande maioria é de destro. Ela entende que é isso. Você quer ver outra situação interessante? Pede para fazer a figura de um relógio analógico de ponteirinho lá. Sim. Com o horário de 15h30 ou 16 horas. Você nunca vai encontrar. Sempre vai aparecer os ponteiros 10h10. Por quê? Porque a maioria das imagens mercadológicas de relógios analógicos, não me pergunta por quê, eu não sei, mas eu fui atrás e vi, aparece 10h10. Eu fiz um exercício, eu não me lembro qual influenciador estava... eu acredito, eu não acho, que é um especialista no assunto. Eu sigo alguns e ele falava assim, faz um teste para pedir para ela dar suas características do que você faz e pede para ela gerar uma imagem do seu trabalho. E toda vez que eu faço esse pedido, ela desenha um homem com microfone e não uma mulher. E eu fico irritada com ela. Então, mas aí tem que ver o prompt que você pediu.
Você fala, desenha uma mulher com essas características? Uma jornalista, uma comunicadora, atua assim, 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 assim. Eu falo, mas na hora que entrega a imagem é de um homem. Interessante, a gente precisa ver o prompt. Porque essa é outra questão muito importante. Porque muitas vezes, aí nós temos N ferramentas e, olha, é difícil você falar qual é a melhor, qual é a pior, porque cada dia surge pelo menos umas 50 aí. Né? Mas tem umas que estão queimadas. O ChatGPT, a versão paga, ela é muito boa. Boa. O Gemini, que é da Google, que tem a versão gratuita, o ChatGPT também tem o gratuito. Também é boa. A chinesa DeepSeek, que é totalmente gratuita, também é muito boa. Essa aqui falaram mal. Essa aqui que ele falou que errou com ele. Aí então, depende do prompt. A gente já vai falar de prompt sobre isso. Porque, assim, em alguns testes que eu fiz, ela chega a ser mais eficaz que o ChatGPT. Professor? E o prompt é a nova linguagem, Marcela. É a forma que a gente conversa hoje em dia com a inteligência artificial generativa. Mas ela erra. Estão perguntando aqui, Marcela, mas ela erra. As pessoas tinham a impressão que ela erra, gente. Então, mas depende do que você escreve. Vamos lá. E sempre vai errar. Não é que ela não tem uma acurácia superior ao ser humano. Sempre se compara com um ser humano de inteligência mediana. Se ela é mais eficaz ou não. Né? Os estudos mostram que em 5 anos ela vai chegar no nível de acurácia, de efetividade do ser humano mais inteligente. É isso que os estudos colocam. Mas para isso precisa de aprendizado. E tem desafios que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, o que é um grande diferencial? É a forma que você estrutura o que você vai perguntar. O prompt. Né? Um prompt, ele precisa ter um papel, uma persona que a IA vai se investir. Ela precisa ter lá o conteúdo que você quer perguntar. Você precisa ter também o quê? O contexto e a saída. Minimamente isso. Minimamente. Eu vou te dar um exemplo. Vou pedir para o senhor segurar o exemplo, só para o repórter não interrompê-lo. Combinado. Na volta, vou pedir até para o professor fazer um exercício ao vivo aqui com a gente, para você compreender bem na prática o que é esse prompt. Topa, professor? Ok, sim. Repórter, pode vir que daqui a pouco a gente segue esse faleiro sobre IA tão valioso, um oferecimento do Univag. Não saia daí que a gente volta rápido. De junho de 2025, seguimos com Conexões do Conhecimento, um oferecimento do Univag, sempre aqui com o professor Flávio Fogel na bancada conosco, e tem muita gente participando. A Lu mandou mensagem aqui, professor, vou ler para o senhor e é claro para você, ouvinte, obrigada, manda sua mensagem, audiência qualificada tem acesso livre. Olha só, Marcela, assunto maravilhoso. Estou estudando Engenharia da Computação e Inteligência Artificial. É uma das áreas que estou em dúvidas se vou seguir carreira ou será a cibersegurança. Realmente tudo depende do prompt e quanto mais informações você colocar, melhor será o resultado. O professor segue falando sobre esse assunto. E tem mais gente aqui participando. Eu vou colocar a mensagem também de um ouvinte que trabalha utilizando bastante a IA. Vamos ouvi-la. Olá, boa tarde, eu estou ouvindo o programa de vocês, né? E eu trabalho com cosméticos, né? E às vezes eu não tenho um cenário muito bom, né? E aí eu vou buscar a ajuda do ChatGPT, porque lá a pessoa tira uma foto, eu tiro uma foto de um produto e eu quero um cenário que combine com aquele produto. Aí ele vai gerando a imagem que combine com aquele produto, né? Nesse caso é muito bom, né? Porque às vezes a pessoa não tem o recurso para tirar uma foto boa, mas ali você vai conseguir uma imagem bem legal. Aí tem outras questões de ajudar você na questão de um texto, de uma palavra, é muito bom. Quem mandou, deixa eu abrir aqui para agradecer a mensagem. Dena, querida, muito obrigada pela sua participação. Tem muitas outras mensagens, eu vou lendo aqui, professor, compartilhando, como esse assunto está movimentando aqui a nossa audiência. Claudinei passou aqui pertinho, tirou foto da antena. Obrigada pelo carinho. Professor Flávio, o senhor parou no prompt. Vamos voltar no prompt. Então, a gente está falando assim, o que é o prompt? É a mensagem que você escreve de forma natural, que a IA vai receber e vai te dar um resultado. A lei é sempre aquilo, né? Assim, gente, ó, é um ditado que se fala muito em ciência de dados, que é assim, garbage in, garbage out. Ou seja, o dado entrou ruim, lixo entra, lixo sai. A lei da vida, padrão, né? Então, assim, se você escrever
um prompt simples, ele vai te responder como se fosse uma enciclopédia, né? Eu estudei na época que eu era gurizinho, meu sonho foi quando eu consegui ter uma enciclopédia, né? Foi Era rico. um acontecimento. Era rico. Barça era diferente. Não, comprou usada, mas assim, para mim foi... Eu nunca tive, tinha que usar dos outros. Eu comprei, meu pai comprou uma usada, eu fiquei muito feliz, foi um negócio de louco. E aí, o que era a enciclopédia? Um verbete para te colocar sobre aquele assunto, né? A par daquele assunto. Então imagina assim, ó, você vira para a IA e fala, ensine-me sobre fotossíntese. O que ele vai te retornar? Ele vai te retornar como se fosse um verbete de enciclopédia. Ou um jovem, alguém que não é especializado naquilo falando. Agora imagina um prompt dessa forma que eu vou falar para vocês. No papel de um professor doutor em biologia, com mais de 20 anos de experiência na área, né? Ensine-me, ou escreva, ensine-me sobre fotossíntese, estou falando agora, né? O que eu quero, que contexto? Para alunos do 9º ano, de forma, com linguagem acessível, né? Estruturado à saída, num texto de 100 palavras. Viu a diferença? Ó, eu falei, a persona que vai responder, o que ele vai fazer, em que contexto e como eu quero a saída. Eu estou delimitando, escrevendo naturalmente, mas delimitando. Então, assim, ó, um bom prompt tem que ter pelo menos isso. A persona que vai responder, o conteúdo que você quer saber, o contexto que vai estar inserido esse conteúdo. Às vezes no contexto você pode colocar exemplo. Né? Eu quero dessa forma, que nem o formato desse relatório. E como vai ser a saída. Sim. Eu vou além, e aí é uma dica, né? Diga. A gente fala, a IA errou, a IA alucinou. Por quê, minha gente? Porque o algoritmo, ele tende sempre a te apresentar um resultado, a não ser que você delimite isso. Então, por que às vezes ele cria uma informação que você olha e fala, não, esse cara delirou, a IA delirou aqui, escreveu um negócio errado. Porque muitas vezes ele vai combinar a informação para te dar a resposta. Como é que você minimiza isso? Eu sempre coloco lá. Se você não tiver o dado real, exato e verificável, retorne a seguinte mensagem: não tem informação suficiente para lhe fornecer essa resposta. Então, são formas que você vai reduzindo a alucinação. Mas a dica de ouro é o seguinte, como o colega ouvinte falou, ele não respondeu bem para mim. Usa a IA para te ajudar a melhorar seu prompt. Então aí você pega o seu prompt que você criou e escreve lá, ó, no papel de um engenheiro de prompt muito competente, com mais de 20 anos de experiência no assunto, melhore o meu prompt para que eu tenha o melhor resultado. Isso é uma técnica. Aí a IA escreve um novo prompt para você. Outra coisa que você pode fazer é você escrever o prompt e colocar assim depois, no final, para que você tenha o melhor desempenho, mais aprofundado na sua resposta. Pergunte-me tudo o que você precisa saber para alcançar o máximo de eficiência. É o contrário que o senhor está propondo, né? Pouca gente faz isso, né? Isso é uma técnica de aprendizado. E aí a gente volta a 3.000 anos. Azar de quem não aprendeu hermenêutica. Exatamente. A pergunta demonstra muito mais conhecimento do que a resposta. E aí, quando eu faço isso, eu às vezes tenho estudos complexos para fazer, eu uso essa técnica, ele me pergunta lá 20 coisas, eu forneço as informações, até que chega um momento que ela fala assim, ó, estou satisfeito, posso processar a informação e conseguir seu resultado? Eu falei, pode. Aí ela vem com o resultado. Então, assim, são duas técnicas básicas que você pode usar para melhorar o seu prompt e ter melhor resultado. Então, a primeira é aquilo. Fez um prompt, o resultado não for legal, pede para a IA, no papel de um engenheiro de prompt, melhorar seu prompt para ter um melhor resultado. Caramba. Depois, você faz isso, o reverso, né? Outra dica, nunca aceite a primeira resposta.
com educação, dá uma desafiadinha. Fala assim, olha, eu esperava um resultado mais consistente e mais aprofundado. Refaça. Eu nunca aceito o primeiro resultado, eu sempre peço para refazer. E sempre a resposta vem melhor. Tá vendo? Ó, não aceita. Tem gente agradecendo a dica de preparar o prompt, que não tinham pensado que era possível essa pergunta. Que legal, professor. E se a gente faz a pergunta no raso, e tem gente aqui falando, Marcela, eu pedia só monte uma aula com o tema tecnologia. Então, vai vir o verbete de enciclopédia, né? Então, assim, olha... O básico do básico, o né? básico, Para onde começa. Né? Você tem que delimitar. Não tenha receio de escrever, minha gente. O prompt, quanto mais detalhado e mais delimitado, melhor vai ser o resultado. Professor, o Daniel está fazendo uma pergunta, que é a primeira vez que eu vejo ela aqui. Daniel, um abraço para você. Ele quer saber se perguntar em inglês é mais efetivo que perguntar em português. A pergunta dele é muito pertinente. Por quê? Porque essas IAs foram treinadas nas linguagens do fornecedor de serviço. Então, perguntar em inglês, isso tem estudo que mostra isso, já traz em mais de 77%, acho que eu vi um estudo disso recentemente, traz resultados mais efetivos. Tá vendo, assim Daniel? como você pegar a DeepSeek, transformar para o chinês e colocar, Também. você vê alguns resultados melhores. Mas o que é importante a gente ter em mente também, e aí entra a questão da curadoria, né? Sempre vai ter um viés cultural do país que treinou, né? Então, assim, às vezes você vê uma pergunta que você coloca para a China, né, no DeepSeek, e você vê assim, mas esse cara aqui está meio delirando. Não, é porque às vezes está ligado a uma questão da cultura oriental, né, que é diferente do que a gente está acostumado. Então, atenção para isso. O que o nosso ouvinte perguntou é muito pertinente. Então, assim, então eu vou tentar colocar o meu prompt em inglês. Pega isso, entra lá no Google Translator, pega o seu prompt em português, transforma para inglês, né? Ou pede para a própria IA fazer isso, né? No papel de um competente tradutor e intérprete e você coloca lá depois, né? Outra coisa que é importante, você vai criar lá um chat. Perguntou uma coisa, mudou de assunto, não continua no mesmo chat, porque ele vai pegar tudo aquilo que estava sendo discutido e vai usar no que ele está deduzindo. Então, mudou de assunto, cria outro chat. Mas são pertinentes, são correlacionados. Aí você vai lá, então, e abre um projeto e vai colocando tudo ali, né? Então, eu estou falando, por exemplo, eu quero falar de fotossíntese, estou lá perguntando. Beleza, estou satisfeito. Aí me deu, lembrei um negócio que eu preciso fazer aqui de marketing. Eu começo a perguntar sobre marketing, vai dar ruído. Imagina que você está falando de marketing, depois você quer ir para finanças. Você tem que mudar a conexão dele lá, né? Porque senão dá algum viés e às vezes dá alucinação. Em teste está dizendo que ele é excessivamente masculino, né? Se mudar de assunto, cai da cadeira. Uma caixinha por vez. Tá vendo? As Porque mulheres não é Alexa. conseguem fazer isso, mas nós... Né? Eu gostei aqui que o Rodrigo está dizendo, Marcela, eu tô nesse momento fazendo o cartão do Dia dos Namorados usando a IA. Muito não bem. pode isso, professores? Pode. Não pode, eu vou corrigir. Faz Por do que cor... Mas então muda alguma Não, coisa. tem que colocar os valores, mas ele cria. que ele quer. Isso. Tá. E aí ele cria. Mas eu sou mais da antiga, a mão ali do que vem na hora no coração, né? Não, mas aí você coloca isso no prompt. Entendi. Entendeu? Faz, professor. Vamos fazer o exercício junto. Vamos fazer um texto do Dia dos Namorados aqui. Como é que o senhor pediria para... Eu pediria Rodrigo, assim, vamos ouvir? ver, vamos tentar, né? Vai. No papel de um designer, né? E um profissional, porque você pode colocar dois perfis combinando. Então, assim, imagine que você é uma equipe formada por um designer conceituado e muito competente, com mais de 20 anos de experiência na área, e um artista visual premiadíssimo, né, com obras muito belas e que tem alto impacto emocional, né? Ajude-me a construir um cartão, né, de Dia dos Namorados, com imagens belas, ultra realistas, que impactem emocionalmente quem esteja visualizando, né? E traga emoção, fazendo isso, aí você dá os detalhes. Gostou, professor João?
O que eu estou falando para ele? Eu estou dando gatilho mental para ele botar no cartão. Eu, como sou de texto, né, É verdade. mais do que imagem, jogo mais com o texto, eu colocaria algumas palavras e diria: transforme isso numa poesia com a conotação de Vinícius de Moraes. Nossa, que Mas aí ele vai criar romântico. texto. A imagem, você tem que ser detalhista. É. Você tem que falar o que você quer de pano de fundo. Muitas vezes, assim, eu quero uma imagem, né, de um casal, mas dessa forma. A imagem, o prompt de imagem tem que ser muito detalhista no que você quer. Então, assim, isso é um ponto importante, quero usar isso como exemplo. Não coloca a IA para pensar para você. Essa é uma armadilha que você tem que evitar. IA não é muleta. Se você usa IA como muleta, você vai ficar preguiçoso e vai ficar pelo caminho. Continue pensando e use a IA para potencializar a sua ideia. A ideia é sua. Imaginei que eu queria um cartão assim para colocar para minha namorada ou para o meu esposo, minha esposa. Pensou nisso. E me ajuda a construir. Percebe? É diferente. Antes, o que eu tinha? Eu tenho uma ideia, mas eu não tenho acesso a um artista visual, a um designer. Agora você tem uma ideia legal e você pode criar, né, perfis para te ajudar a isso. E a gente está chegando num novo patamar, que é o agente de IA. O agente de IA, você cria um perfil que vai executar tarefas de forma autônoma para você. Então, hoje eu conheço, por exemplo, a agência de publicidade em São Paulo, né, que de 100 funcionários, hoje tem 30, e tem um monte de agente de IA trabalhando. Então, tem um agente de IA que tem um perfil de criativo, tem um agente de IA que tem o perfil de inteligência de mercado para ficar vendo, tem um agente de IA que faz toda a parte de tráfego pago. Então, assim, alguns setores vão mudar drasticamente, né? Aí entra a pergunta, né, Marcelo e João? A IA vai substituir o ser humano? A IA vai transformar empregos, mas não substituir o ser humano. Até porque você falou uma coisa muito importante aí, Flávio, quando você fala da questão da pergunta, que é o seguinte: se a pessoa não tiver conhecimento, a inteligência artificial não vai significar muita coisa para ele. Exatamente. Isso que você está apontando é muito importante. Por quê? Por exemplo, mesmo o prompt, eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos, a IA vai, ou até menos, a IA te entrega o prompt. Né? Você escreveu ali, como eu até sugeri, bota o seu prompt e pede para ela melhorar. Né? Agora, a curadoria vê aquele resultado, vê se ele te serve, vê o que está incongruente, mandar ela melhorar. Né? Isso a IA não faz. Isso quem faz é o ser humano, que tem experiência, que tem repertório. Né? Então, como disse o desembargador na entrevista anterior, continuar estudando, continuar se capacitando, a educação continuada ao longo da vida fica ainda mais importante. Lembra quando a gente falou daquele relatório Futuro do Emprego? Sim. Nesse contexto da IA, que ele fala que 59% da força de trabalho no mundo vai ter que passar por recapacitações ou novos aprendizados em 5 anos. É por aí, gente. Se seu trabalho é muito operacional, você não cria, você nem tem um atitudinal para tentar inovar, seu emprego está ameaçado. Sinto dizer isso. Agora, ainda dá tempo de você, primeiro, aprender a lidar com essas tecnologias emergentes, já são realidade, não são mais emergentes, e fazer disso um diferencial. Isso não é a era da IA, a gente não vive a era da IA, a gente vive a era do ciborgue. É o cérebro estendido, cérebro mais IA, potencializando o seu repertório. Só que para isso acontecer, precisa ter repertório, precisa se educar. Muita gente participando. Eu adorei que tem gente falando que vai escrever no bloco de notas o prompt para não esquecer dessa conversa e lembrar para colocar em prática. Tem aqui o Leonardo falando que vai pedir para a IA imitar a minha risada, professor. Será que ela vai fazer? Imita, vai fazer. Eu vou tentar depois aqui. Eu vou te falar o que eu fiz para minha esposa. A gente tem uma música, né? Uhum. Eu peguei a letra dessa música, joguei numa IA, gravei minha voz e pedi para colocar eu cantando essa música.
E aí? Ela reconheceu, eu não achei tão parecido. Eu não tive muito tempo de trabalhar o detalhamento também do prompt, mas ele criou a música, né? Porque eu coloquei um vídeo do YouTube com a música, Sim. e aí coloquei minha voz, ele me botou cantando a música. Arrasou, no caso. É. Obrigada, Eu Leonardo. descobri que um dia eu posso cantar, porque eu não canto nada. Sim. Não, mas por isso que eu já gostei também. Eu também sou desafinado ao extremo. Ai, deixa eu mandar alô aqui para nossa audiência. Éder, querido, mandou aqui, ó, já com flores, tá? Dizendo que vai comemorar hoje, porque amanhã Muito ele bom. trabalha e perguntou, vale hoje também? Vale muito, Claro. Éder. Olha, todo sucesso, ela vai amar. Obrigada aqui por compartilhar conosco. Tem mais gente participando? Vamos colocar aqui. Boa tarde, Marcela Vasconcelos e professor João Edson e toda essa equipe maravilhosa. Rapaz, o homem aí é crânio na IA, hein? Marcela, Oi. eu vou pedir pra IA amanhã um presente de aniversário, que amanhã é meu aniversário, eu vou ver se ela consegue. Porque essa IA aí, eu vou falar um negócio pra você, hein? Essa danada aí é violenta. Mas que coisa boa, é uma aula muito expressiva que a gente está recebendo através do rádio e do programa de vocês. Vocês estão de parabéns, tá? Um grande abraço, um bom trabalho. Mensagem boa, não, professor? Bacana, que bom que a demais. gente... Edivânio, manda um abraço para ele, professor. Um abraço, Edivânio. Que bom que você está gostando e que é útil. A ideia é isso, é trazer conteúdo atual e útil. Eu né? preciso colocar a mensagem do Breno, porque ele está mandando para a gente desde o início da semana, porque ele viu aí, está dizendo, Marcelo, obrigado por trazer essa pauta tão importante sobre a inteligência artificial. Inclusive, minha dúvida é com relação à inteligência artificial que está apresentando um programa de auditório. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida e agora também estão colocando para ser repórter de rua e para fazer telejornal. Como é que pode isso, Marcela? Uma coisa dessa é muita dúvida que eu trago para vocês debaterem sempre aí. Será que o professor sabe sobre esses dois pontos? São os algoritmos convolucionais, que é aqueles que traz a visão computacional, que antes era imagem estática e hoje você cria imagens como filmes, né? Então você pode fazer um roteiro, criar um personagem como uma repórter e tal, e colocar ela em situações, só que é uma situação toda desenvolvida por algoritmo. E assim, a parte de imagens está evoluindo muito, muito, muito. Alguns aplicativos, a própria a versão da Google para imagens, eu não me lembro agora, não é o Gemini, é uma outra ali dentro, te dá a possibilidade de criar um filme hoje numa qualidade excepcional. Então isso vai mudar muito a questão da geração de filmes, de imagens, de músicas, e é um desafio, né? Porque o que acontece hoje como grande desafio? A questão da ética, né? E aí na ética de usar isso corretamente, porque assim como a IA pode ser criada para usar um filme para esclarecer, trazer, pode ser usada para criar uma imagem que não existe, né? Mas além disso, por exemplo, os direitos autorais, porque essas inteligências artificiais foram pré-treinadas. Então a OpenAI, até o ChatGPT chegar até você, ele tem lá zilhões de data centers na nuvem, redes neurais, pré-treinando, né, com informações, com bilhões de dados, trilhões de dados, e aí você tem acesso a uma ferramenta pré-treinada, né? Só que isso foi pré-treinado muitas vezes com informações, com músicas, com vídeos, com imagens que têm direitos autorais, né? Tem um processo correndo já nos Estados Unidos de bilhões que diz respeito a isso, né? Músicos, pintores, poetas, autores de livros. E aí, como é que fica? É uma criação minha, e aí? Tá treinando, vão usar, e como é que ficam meus direitos autorais? E saiu uma decisão primeira dos tribunais falando assim para o OpenAI: você não pode deletar, nesse momento, nenhum login e solicitação que foi feita por qualquer usuário, para que eles tenham a dimensão de quanto isso está ferindo o direito autoral ou não. Então isso aí vai dar uma batalha muito grande. Só para fechar os desafios, outra questão que é muito relevante, que a gente fala, daqui a 10 anos eu vou chegar na IA geral, né, que é aquela que está quase próxima do ser humano mais inteligente, e aí fala, será que a gente vai alcançar a consciência, né, vai virar um filme lá do Exterminador do Futuro? Não sabe, o que se falar aí é tudo elucubração, né, e tendência. Mas tem uma coisa que é real, o uso de energia
para processar esses dados e esses data centers enormes espalhados pelo mundo, né? Há estudos que mostram que para chegar no nível de processamento do ser humano mais inteligente, hoje a gente precisaria de 99% da energia gerada no planeta. Então seria impossível. Sim. Mas aí, o que foi criado agora? O computador quântico. Então, o computador quântico é algo que o computador normal leva, às vezes, 3, 4 anos. Tem testes feitos, inclusive, pelos chineses. Olha, isso aqui, se fosse rodar no computador normal, leva 4 anos. Aqui no computador quântico, né, levou 3 minutos. Então, aí a energia também, né? Aí tem coisas que a gente vê, por exemplo, eles fizeram cultivo de células cerebrais e criaram um mini cérebro biológico e colocaram isso em cima de uma máquina para conduzir. Então tem muita coisa acontecendo. Gente, assim, o que vai acontecer aí para a gente nos próximos anos, graças a essas tecnologias, tem muito boas perspectivas, inclusive, né, para o ser humano. Melhoria da qualidade de vida, melhoria da expectativa de vida. Vamos ver o que vem. Último minuto, professor. Use como quiser. Aprendemos muito hoje. Obrigada mesmo. Legal. É um prazer para mim falar de um assunto que eu tanto gosto. Quando você está estudando muito alguma coisa, você fica apaixonado pelo assunto. Deu para sentir. Né? Foi uma entrega bonita. E eu quero dizer que, pensando nisso e sempre em sintonia com o que é mais importante na formação, o Univag está lançando, né, 2 cursos, que é o curso superior de tecnologia e inteligência artificial e o bacharelado em ciência de dados, já no meio do ano, que são as profissões do momento aí, né? Então, você que está interessado nessas áreas, a gente tem engenharia de software também, esse é o momento. Já aproveita, segue lá a Univag, entra no site, segue o professor também. E eu vou aproveitar e lembrar que o vestibular está aberto e que está aqui, ó, é na sexta aqui. Medicina, né, aberto. Isso. Última semana, sexta-feira encerra. E assim, eu quero dar uma dica, não devia dar, mas vou dar. Corre. Meio do ano, normalmente a concorrência é menor que no final do ano. Então você que está muito interessado, fazer o meu sonho, não deixe de se inscrever. Pode ser a sua hora. Não, chegou a sua hora. Até o dia 13, não perde Medicina no Univag. Eu voltei impressionado com a estrutura, com os professores, com tudo. É a sua hora, se inscreve, entra lá no site agora, busca as informações, não perde. Meio do ano aí tá propício para você. Vambora?